Ajuda, Acho por que eu favor? já coloquei para gravar. Tá, muito obrigada. Então, essa é Imagina. a aula 9, tá? Obrigada. Essa é a aula 9. Nós já nos encontramos mais que 9 vezes, mas a gente vai conversar hoje, fechando o conjunto de assuntos, assim, fechando a parte de definições dos assuntos de transtornos alimentares. Então, que é um assunto super importante para os médicos nutricionistas e para os psicólogos, também com o apoio de equipe multidisciplinar dos psiquiatras. Então, é um assunto que exige muito de nós, profissionais, muito mesmo. Nós somos procurados primeiro por causa desses assuntos e depois por causa de organização dos hábitos, reorganização, atenção ao comportamento. Nem sempre nós somos procurados porque, queremos uma alimentação saudável e está tudo normal, só queremos acompanhar para ver se está certo, não. Esses são os assuntos pelos quais nós somos procurados, e eu, especialmente na psicologia, tenho observado, quando sou procurada por garotos ou por rapazes, senhores, que estão entrando na vida adulta, me procuram por causa de problemas decorrentes da vigorexia. Então, assim, nós vamos estudar hoje vigorexia, ortorexia, patologias narcísicas que nós da psicologia chamamos assim desde 120 anos atrás, quando Freud começou a escrever sobre histeria, que é um assunto ligado ao funcionamento psíquico ideal, normal, considerado saudável, tá? E isso é tudo recorrência do título principal da aula de hoje, que é estilo de vida. Então, muitas pessoas gostam de desenvolver um estilo de vida típico ou individual, pessoal, o que é bom para a pessoa, o que é interessante para ela, para os seus objetivos de vida e tal. E eles nos procuram, muitas vezes, porque são determinados, são pessoas disciplinadas, e nós, como profissionais, nós não dizemos nada inicialmente para a pessoa, mas nós temos que ficar atentos para saber se essa pessoa está nos procurando, porque de fato ela tem uma vida equilibrada e quer manter essa vida equilibrada, o que é mais raro, ou ela está nos procurando justamente porque ela tem uma intuição de que o que ela está fazendo não é muito bom, ou então ela é levada por alguém que já percebeu que a rotina dela não está adequada, ou que ela está muito exagerada. Como nós estamos falando de transtorno, vamos falar sempre do excesso, do extremo. Então, é aquilo que a pessoa faz exageradamente. Então, o nosso primeiro slide se refere ao título da nossa aula, e aqui tem um primeiro slide falando sobre o corpo, e nós estamos no semestre inteiro, iniciamos lá no começo do semestre, se você esteve nas primeiras aulas, ou você acompanhou nos vídeos, falando que o nosso pano de fundo é conversar sobre o nosso corpo. E é tão bonito na área de vocês, na nutrição, quando alguém diz assim, você é o que você come. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa muito usada contra nós, né? Seu corpo é resultado do que você come. Logo, se você tem um corpo esbelto, bem desenhado e tal, isso é uma junção de fatores que pode contribuir para você ficar assim, ou se você tem um corpo não aceitável, que te causa muito constrangimento, que te causa muito impedimento, é justamente por causa de você mesmo, que se essa frase é correta, nós somos o que nós comemos, então nós estamos demonstrando exatamente aquela condição que a gente está. Bom, então, dito isso, essa frase é muito, esse parágrafo aqui sugerido para nós no segundo slide é muito filosófico e abre uma conversa hoje pela manhã de possibilidade do indivíduo se colocar na vida, de se perceber na vida. Então, o corpo é um objeto, digamos assim, né, para nós de pesquisa, né, no qual temos o privilégio de viver, né, temos o privilégio ou a condenação de habitar. Então, é através do corpo que a gente tem uma fonte de sensações de bem-estar e de prazer. Por isso a gente consegue conversar sobre essa sensação,
interpretar essa sensação, mas também é um local que vai, ou que acontece doenças, e que vai acontecer doenças no nosso corpo, inevitavelmente, doenças e pressões. Então, se a gente puder diminuir isso, se a gente puder interferir nisso, nós podemos viver mais. Então, todo o corpo não é só apenas, então, somente uma identidade física que nós possuímos. Ele é um espaço, um sistema de ação que a gente realiza as nossas práticas, que a gente realiza um todo de praxis, uma palavra bonita para significar todas as nossas ações, todas as nossas práticas cotidianas e de vida. Bom, aqui a gente pode conversar sobre uma contradição estranha que acontece no campo da alimentação. Quer ver? Tem pessoas que admitem que não comem muito e até convivem com outras pessoas que observam muito. No entanto, o tipo de coisas que elas comem podem gerar nelas um corpo volumoso ou um corpo obeso, que vai ser um incômodo muito grande, ou comendo poucos alimentos, estudando a respeito desse alimento, pesquisando a respeito, a pessoa vai ter um corpo volumoso, mas de músculo, o que pode ser para aquela pessoa um ideal muito especial de status no ambiente onde ela está, de poder, como se ela fosse mais disciplinada em geral, ela é, do que outros, e que ela fosse admirada, e isso vai ser muito importante para aquela pessoa. Então, é uma certa contradição, porque ela come, às vezes, poucos alimentos, sem muita variedade no cardápio, mas ela produz no seu corpo um volume de massa muscular e de pouca gordura, que vai dar para ela aquela sensação de que ela tem status, ou que ela tem poder. Muito bem. Então, em continuação, essa contradição é também muito estranha quando algumas pessoas, por causa do seu metabolismo, por causa da sua condição, por causa da sua rotina, por causa das suas práticas de exercícios, a pessoa desenvolve um corpo magro, apesar da quantidade de alimentos que ela come. Então, assim, isso passa a ser observado por outros como um sinônimo de disciplina, de autocontrole e até de sucesso. E às vezes a gente recebe pessoas no nosso consultório com esse discurso de que comem muito bem, de que comem saudável, e de que tem uma variedade, que a mesa é muito colorida e tal, mas a pessoa, na verdade, está te procurando para você consentir essa pessoa a ser, a desenvolver o transtorno dela. E a gente, às vezes, até embarca como profissional nessa cilada de que a gente vai incentivar ou vai cumprimentar a pessoa pela sua disciplina, pelo seu autocontrole. Então, isso, ao mesmo tempo que é ideal, né, porque afinal nós estamos falando de alimentação saudável, é o ideal para todos os mundos, só que o excesso não é ideal. O excesso do comportamento, o excesso da prática não é o ideal, né? Então, assim, pode ser, inclusive, muito comprometedor. E é sobre isso, é sobre esse excesso que a gente vai falar hoje. Então, no slide que o título é Contemporaneidade, cabe uma primeira discussão, ou uma proposta de discussão, para a gente refletir. Quem é que desencadeia, quem é que está na origem, fazendo com que nós, humanos comuns, desenvolvamos esse tipo de sentimento. Então, assim, a literatura, tanto psicológica quanto nutricional, ela traz com muita veemência, com muita ênfase, a influência das redes digitais e das mídias sociais. Então, as redes de comunicação, nós vivemos tempo de comunicação integral,
nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real, se quisermos. Então, nós estamos vivendo um tempo de profunda e deliberada comunicação entre nós. Então, isso nos influencia muito, e claro, nós já sofremos muita influência quando tínhamos acesso apenas ao rádio, ou ao cinema, ou à televisão, já sofríamos muita influência da força do mercado, do marketing e das ideias que o marketing e todo o mercado e toda a economia gosta de propor para nós. E agora, em tempos de rede digital, a gente ainda está conversando e está discutindo a influência ideológica das verdades e das mentiras que são postas nas redes e como isso afeta o nosso cotidiano, como isso afeta a nossa maneira de pensar, se a gente vai ser bem-sucedido, se a gente vai ser mal-sucedido, se a gente é feliz ou se a gente é infeliz. Sempre nos submetendo à força social que as mídias digitais têm. Então, é mais ou menos unânime, assim, a literatura, e ela traz com muita ênfase a força dessa influência na nossa vida. Bom, nós sabemos, né, no Brasil, que nós temos uma área de publicidade e marketing muito famosa e considerada uma das melhores do mundo. Em outras palavras, nossos publicitários são geniais e muitas vezes a gente assistindo televisão, pode ser nosso programa preferido, a gente não sai da frente da televisão nem na hora dos comerciais, porque eles conseguem prender a nossa atenção e isso nós fazemos de forma inconsciente e nos divertimos com os comerciais e fazemos referências e os bordões, às vezes, dos comerciais, as expressões são usadas no cotidiano para nós, por nós, e todo mundo sabe do que a gente está falando, porque nós somos submetidos à força que a propaganda tem, e são muito criativas, e são divertidas, e às vezes fazem mais sucesso que os próprios programas de TV. Então, sim, nós somos influenciados na contemporaneidade pela força das ideias, verdades ou mentiras que estão por aí, estão no ar, e a gente até fala, na ciência a gente gosta de falar que é o senso comum que está nos influenciando. De fato, não dá para chamar de vilão o senso comum, mas nós estamos sempre submetidos a ele. Quando as ideias não são razoáveis, não são boas, nós também estamos submetidos, e é aí que está residindo um perigo muito grande. Então, as pessoas estabelecem o que é dieta correta e saudável, e sempre com aquele risco de dizer, olha, se você não segue uma dieta saudável, você não vai ter uma vida saudável. Então, sempre com aquela desculpa de que é em função da saúde ou da prevenção de doenças, o que é muito correto mesmo, né? Isso é uma luta de nutricionistas no Brasil e internacionalmente, dizendo, olha, essa é a melhor dieta para manter a saúde, essa dieta para manter a longevidade, essa dieta para fazer a pessoa ter mais disposição, ter mais interesse, para melhorar sua memória, sua ação cerebral, enfim, sempre pensando num bom desempenho corporal, para a gente viver mais e viver feliz. Então, há uma luta constante dos profissionais, né, para que as pessoas deixem a vida sedentária, e nesses dias de pandemia e na força que fazer uma universidade, fazer um curso universitário exige de vocês, é até complicado a gente discutir sedentarismo e obesidade, né? Porque nós vamos ter essa reclamação constante, mas nós também estamos dentro de casa, né? Eu tenho um amigo que trabalha com religião, e ele diz para mim, nós vamos ser os últimos que vamos reunir as pessoas, e eu já estou com quase 60 anos, sou diabético, então eu vou ser uma das últimas pessoas que vou pôr a cara para fora do meu apartamento. Eu até mudei a minha relação com o meu apartamento, que
eu e minha esposa sempre achamos tão pequeno, agora nós estamos otimizando o apartamento, vivendo mais dentro dele e fazendo, usando o nosso tempo, reorganizando a vida aqui dentro, e descobrimos que até podemos fazer juntos exercícios no espaço que a gente tem, porque ele disse: eu tenho que repensar a minha vida sob esse ponto de vista do sedentarismo, ficar horas sentado diante do computador, me estressar com o meu trabalho, de não estar podendo encontrar as pessoas, mas de ser presente nas mídias a maneira que eu posso. Passei a ler muito mais, passei a descobrir novas coisas no cultivo de temperos e plantas aqui na minha varanda. Quer dizer, nós temos que reinventar um jeito para a gente não sofrer tanto e para a gente driblar a possibilidade da obesidade, que é tão marcante, mesmo entre nós que estamos conversando sobre os cuidados que a gente pode oferecer com o nosso trabalho, com a nossa profissão, em relação às pessoas. Então, assim, essa conversa da contemporaneidade é muito importante, mas ela é individual, né? E tudo vai depender da maneira como você enxerga o mundo. Eu usei essa figura de linguagem que está muito presente nos textos de nutrição, e a gente pode se olhar em diversos espelhos. Na verdade, é como se você subisse numa montanha ou num lugar alto e olhasse a vida. Então, diante da vida, o que é que você se proporciona? Como é que você quer ver a vida, né? Então, como é que uma pessoa quer ver a vida? Eu quero desenvolver um estilo de vida que a comida não me faça mal, que o alimento seja parte disso, mas não seja, que eu não viva só para isso. Eu quero ter momentos de prazer também e tal. E é interessante que algumas pessoas são tão rígidas nos seus estilos que tentam driblar a forma como o cérebro interpreta isso, né? Então, nos textos de nutrição, eu achei bonito essa expressão, fica a nossa forma de ver o mundo e os muitos espelhos pelos quais a gente visualiza isso, né? Então, tem pessoas que, para poder lidar com a sua estima, para poder lidar com o seu corpo e tal, investem muito tempo no cuidado com a imagem. E tem outras pessoas que, para não precisar entrar em contato com a imagem que tem na mente sobre si mesmo, nem olham no espelho, concretamente, né? E depois até investem, né, em fazer exercícios e tal, mas não gostam nem de fazer exercício lá dentro da academia, onde tem espelhos mesmo, que a pessoa está se vendo correndo na esteira, ou está se vendo fazendo algum tipo de musculação. Então, assim, a pessoa quer essa mudança no corpo, quer, mas tem dificuldade, tem que lidar com espelhos que são simbólicos e espelhos que são reais, concretos, que tem que olhar de frente mesmo e perceber o que está acontecendo no seu corpo. Então, essa é uma discussão inicial para a gente falar quando os transtornos alimentares modernos, esses bem estudados agora, nessa última década, principalmente, talvez década e meia, que os nutricionistas estão, assim, em congressos, em simpósios, em fóruns de discussão, em reuniões universitárias, com vocês, os alunos, com os formandos, com as pessoas que já estão entrando na profissão, que se faz tão necessário estudar esses transtornos pela regra estatística, né, pelos números, pelos critérios estatísticos, né, de repetição com que esses transtornos alimentares modernos, né, tidos como modernos, acontecem, né, cotidianamente. Então, o que mais encabeça a lista desses transtornos é a forma como o indivíduo se vê. Então, nós já conversamos sobre isso lá atrás. Essa distorção da imagem corporal é um fator, assim, preponderante, inicial,
na presença dos transtornos modernos, transtornos alimentares modernos. Então, as pessoas, elas se sentem, e isso, assim, nem precisam ficar confessando, né? Não precisam ficar falando para os profissionais, mas ou para si mesmo, ou para si mesma, ou para amigos, ou pessoas da família. A pessoa se sente internamente completamente insatisfeita com o corpo. Então, de uma forma geral, é muito raro encontrar alguém que diz, tô ótimo, tá tudo bem, eu curto meu corpo, curto o desenho do meu corpo, tô envelhecendo, mas tô ótimo, tô passando bem, tô como ideal, tenho um corpo perfeito. É muito raro. Quase que não chegamos a 30% de pessoas na população em geral. Sempre alguém tem algo a dizer sobre o que gostaria que fosse o seu corpo. Eu gostaria de ter as mãos um pouco menores. Eu gostaria de ter os pés maiores. Eu tenho um quadril muito largo. Isso é uma recorrência, né, no caso das mulheres. Talvez por causa do nosso estereótipo, né, latino, e dessa mistura com os indígenas, com os negros. Então, nós, né, portugueses, negros e latinos, e indígenas, temos esse resultado. Então, de uma forma geral, todas as vezes que a gente se dá conta dos transtornos, eles estão ligados à insatisfação interna que a gente tem e aquela idealização. Como seria bom, como seria se eu tivesse um corpo assim. Então, aquela idealização de que eu poderia ter um corpo perfeito. Ou quando eu tinha o corpo perfeito. Então, agora eu tenho 40 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 20, quando eu tinha 15 anos, como era, eu quero aquele corpo de volta, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, assim, a sociedade mantém por meio da mídia, por meio dessa ideia desse corpo perfeito, mantém essa cobrança nas pessoas, essa cobrança interna. Então, os comerciais, quando mostram pessoas felizes, bonitas, realizadas, insistem por essas figuras associadas àqueles produtos que elas querem vender. Então, por exemplo, a família Doriana, né? Então, assim, querem vender manteiga para passar, manteiga com química, não sei o que a gente pode discutir, e que não é nossa intenção aqui. Mas, eles querem vender aquela manteiga. Então, eles vão colocar aquela família, né? E agora isso tem mudado um pouco, mas aquela família clássica, pai e mãe, pele branca, filhinho, filhinha, né? Ok, feliz, todo mundo bem arrumadinho, indo para a escola, mesa posta. Ai, que lindo, né? Ideal de todos os mundos, né? Então, assim, isso vira depois um apelido para a vida ideal, para a vida perfeita, né? E nós sabemos que a realidade, às vezes, é longe disso. Na grande maioria da vida das pessoas, é longe disso, né? Então, assim, essa contradição mantém a nossa luta de conquista pelo ideal consequente, né? Mantém a gente nesse interesse, né? De fazer as coisas acontecerem assim. Então, é uma preocupação exagerada com a estética e com a busca de saúde e de bem-estar, o que não é uma coisa ruim, tá, gente? Eu recebo muitas pessoas que conversam comigo sobre a mudança do estilo de vida e a sugestão de adequação do estilo de vida e precisam de apoio psicológico, e eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem gosto de ter, nem quero ter, nem posso ter, por causa da minha tarefa mesmo, como psicóloga, mas assim, do indivíduo, eu quero ter um corpo bonito, eu quero fazer exercícios para modelar meu corpo, eu quero fazer procedimentos, práticas, não sei o quê, porque eu quero, bom, e para me sentir bem. Então, assim,
Se o profissional tiver preconceito com relação à busca das pessoas, a gente não vai entender, a gente não vai conseguir se comunicar com ele e saber quando isso é demasiado, quando isso é excesso, quando isso é prejudicial à pessoa e pode um estilo de vida que seria saudável, no exagero pode se considerar adoecimento e difícil às vezes da pessoa tratar e difícil às vezes da pessoa reconhecer que né? Então é bom a gente repetir que a gente está conversando aqui sobre o exagero, sobre o extremo, para daí a gente qualificar bem o transtorno. Senão a gente, como profissional, pode se equivocar e pode não perceber que, por causa de uma aparência de disciplina, de empenho, de controle e tal, a gente não reconhecer que se trata de um transtorno, tá bom? Então, a preocupação sempre de nós profissionais é com o risco, com os riscos que acontecem na vida da pessoa e que a pessoa se rende e nem percebe que está sofrendo. Então, assim, isso acontece na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, na ortorexia, que é o que a gente vai falar hoje, na vigorexia, e alguns exemplos podem ser citados. Por exemplo, eu coloquei veganismo porque eu amo conversar sobre isso e eu tenho muito cuidado quando vou conversar com os alunos e com pessoas comuns e também lá dentro no consultório. Eu tenho muito cuidado, assim, de conversar, porque a psicologia, ela identifica muito rapidamente, quando a gente estuda psicologia, vocês vão estar assim para estudar um pouquinho de psicologia, a gente identifica rapidamente quando se trata de preconceito, quando se trata de radicalismo, quando se trata de fundamentalismo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, estilo de vida deve ser para a pessoa, deve ser para a pessoa buscar bem-estar, para discutir em família, coisas práticas, é um posicionamento que a pessoa tem. Tá? Quando isso se torna radicalismo, quando isso se torna uma forma veemente e até preconceituosa da pessoa viver, a vida dela vai virando um conflito constante. Então, assim, eu coloquei veganismo porque o veganismo discute questões éticas na alimentação e discute também cardápios e formas e modos de fazer os alimentos. Então, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito do campo da discussão que envolve ética e comportamento, mas também a discussão que envolve práticas religiosas, e isso muitas vezes faz as pessoas tomarem um posicionamento. Então, eu prefiro mais conversar sobre o posicionamento daquela pessoa e aquilo que agrada aquela pessoa, do que ela ficar tentando convencer os outros de que os outros todos estão errados e ela está certa. Isso seria muito ruim, né? Muito desagradável. Então, assim, se a gente consegue trocar uma ideia, ok. Vai abrir um campo de conversa sobre estilo de vida que é maravilhoso. Agora, se aquela pessoa ficar tentando te convencer de que a gente não deveria fazer isso, ou não deveria fazer aquilo, que isso é prejudicial, que isso vai matar as pessoas, ou que a geladeira não tem comida viva, tem cadáveres. Então, aí é um posicionamento extremamente agressivo, que a pessoa não dá opção para o outro ser livre e optar por comer tipos ou grupos de alimentos. Enfim, então, dito, não quero provocar vocês, mas acho que é uma discussão ética que vocês estão sempre sendo procurados para conversar, né? Porque, por exemplo, imagino que vocês, como nutricionistas, estudantes, vocês ouvem assim, nossa, mas você não é estudante de nutrição e você come chocolate? Ou então, não, mas seu chocolate é vegano, né? Aí você, você come hambúrguer? Mas você sabe a procedência? Mas você come carne? Não, é hambúrguer vegetariano. Então, assim, desnecessária essa conversa. Acho desnecessária, porque pode provocar em vocês, estudantes, a gente não sabe a vulnerabilidade de cada um, né? Não estou dizendo que vocês são assim, mas os textos trazem a preocupação dos profissionais da área de nutrição com os estudantes de nutrição. Se a conduta, se a tua prática é uma escolha
dentro do que é culturalmente aceito, natural, respeitável, que você julga que não vai te fazer mal e não vai fazer mal à sua família. Quer dizer, cabe muita discussão em estudo. Então, vamos para quando isso, vamos para o transtorno de quando isso é uma preocupação extrema, que nós temos um nome científico para isso, que é a ortorexia. Tá? Ortos quer dizer correto, e orexis, que quer dizer apetite, aquela gana, aquela ânsia, aquela disposição para tudo que é correto, para tudo que é adequado. E aquela preocupação excessiva com eu tenho que saber a procedência, eu tenho que saber o que é correto, eu tenho que saber que é saudável, senão eu não vou comer, senão eu não vou colocar na minha dieta, senão todo mundo está errado de comer isso, né? Então, assim, primeiro ponto é a gente saber em que situação, né, em que espelho essa pessoa está vendo refletida a sua imagem, né? Então, na verdade, a ortodoxia, porque ela é voltada para tudo aquilo que é originário, que é clássico, digamos assim, ela vai exigir do indivíduo uma metódica, uma metodologia de ingestão de alimentos consideráveis, saudáveis e puros. E esse ponto já começa a ficar crítico, né? Porque, assim, ok, todos nós queremos alimentos saudáveis e alimentos puros. Nós vamos cuidar com o asseio dos alimentos, vamos cuidar com a inclusão daquele alimento no cardápio. Muitas vezes é muito necessário. Eu convivi muitos anos com o meu marido, que era de origem alemã, a família dele é alemã, e eles têm uma frase na, na língua alemã que é muito importante quando coloca a mesa e chama todo mundo para o almoço. As pessoas na Alemanha costumam dizer: a farmácia está na mesa. É uma expressão para dizer assim: tudo que está aqui é saudável, né? Pode comer, que é para você não ficar doente, não vai ficar doente. Essa é uma maneira de pensar na cultura alemã, de que você não deve comer aquilo que não vai ser bom para você. Então, assim, a farmácia está na mesa, quer dizer, pode comer e não vai te fazer mal. Inclusive, vai te fazer muito bem. Então, não há muita discussão sobre, devemos comer assim ou devemos comer assim. Não, tem que comer e tem que comer direito, tem que comer saudável. Tá? Então, assim, essa é uma coisa boa. Discutir isso é uma coisa boa. Nós queremos comer saudável. Mas quando isso vira um estilo de vida dentro desse transtorno de ortorexia, o indivíduo não pensa em outra coisa. Ele só pensa em comer, ele não pensa em quantidade, ele não pensa que vai engordar, ele não pensa que vai emagrecer, ele não está preocupado com o peso ele não está preocupado nisso. Ele está preocupado de que isso não é bom, que isso causa câncer, que isso causa e que ele está preocupado de que ele só precisa comer aquele grupo de alimentos porque aquele outro vai prejudicar e não é saudável, não é puro, não é. Se ele tiver ainda complicadores, preocupação com aspectos da religião, então fica ainda mais complicado, ainda mais, porque daí envolve o que é permitido, o que não é, então fica mais restrito ainda, tá? Então, é uma obsessão que pode, por causa das restrições, ocasionar carência nutricional. Aí, em alguns casos, até desnutrição. Nós não estamos falando de anorexia, tá? Porque a anorexia vai fazer o indivíduo restringir tudo, vai fazer ele ter jejuns absolutamente longos com favor de engordar. Então, ele tem um objetivo diferente da ortorexia. E a ortorexia não está preocupada com, não, vamos tirar a carne para a gente não engordar. Não, vamos tirar a carne vermelha porque tem hormônios, porque ele tem uma explicação química para tirar a carne vermelha. Ele tem uma explicação de que na digestão e não sei o que lá, ele vai explicar
os motivos pelos quais ele não vai comer carne. E daí ele coloca os motivos éticos também. Porque a gente prejudica a natureza. Porque a gente tem que ter pastagens. Porque o gado, a gente não respeita os animais. Porque a gente pensa que os animais estão aí. Então, ele mistura uma explicação química, uma explicação biológica, uma explicação ecológica, uma explicação ética, e que vai ter que ficar o tempo todo se explicando. Porque as pessoas perguntam no convívio social, querem saber, e pode dar muito conflito. E daí as explicações mais óbvias e mais necessárias que essa pessoa que tem ortodoxia, muitas delas lançam mão, é a de que, não, esse produto tem muito pesticida, muito herbicida, muitas substâncias artificiais, não vou comer. Preferem morrer do que comer isso. Tá? Então, assim, é uma eliminação sistemática, consciente, até estudiosa, de grupos de alimentos que são considerados não saudáveis e que são considerados que não vão causar benefícios e que são impuros, tá? Então, uma opção pelos alimentos totalmente naturais, higienizados, de forma muito segura, sem processo químico ou industrial. Então, os ortoréxicos, eles preferem passar até fome a não comer o que todo mundo está comendo naquele momento, se ele considerar que aquilo não é saudável. Então, a pessoa fica sempre cuidando do próprio alimento e tentando saber a procedência, se vai ser conhecida ou não. Eu gosto de conversar sobre uns vídeos de um programa que agora já está todo no YouTube também, mas era um programa que passava no canal Multishow, que chama, ou no GNT, não me lembro agora, acho que no GNT, que chama Diário de uma Vegana. É de uma menina que chama Amanda Box, Amanda Box, não sei, depois procurem, se quiserem, se tiverem interesse, no YouTube também, ela já está com todos os episódios lá. E essa menina, ela fez os primeiros programas sobre isso, e já faz um tempo, talvez uns 5 anos, e ela propôs essa discussão, né, para contar que ela fazia esse diário, que era um programa interessado em discutir os benefícios da comida vegana. Tá bom, até aí tudo bem. Olha, quando eu sou convidada para ir na casa de alguém, para me reunir com alguém, para fazer um piquenique, ou para comer, para celebrar, eu sou vegana, tenho que levar minha comida. E eu já descobri que, se eu vou num grupo e eu sei mais ou menos a quantidade de pessoas, eu prefiro fazer um prato grande que eu vou levar para todo mundo, do que eu levar a minha comida e sentar quando todo mundo está comendo carne, quando todo mundo está comendo massa ou qualquer outra coisa, eu abrir lá a minha travessinha e comer separado. Então, eu já descobri, eu achei muito bonitinho, é muito bonito o jeito que ela conta, ela é uma pessoa uma aparência muito saudável, não está preocupada em emagrecimento, não coloca nada sobre emagrecimento, ela faz referência à preparação para ela, por exemplo, se ela for levar uma salada, o programa acho que era sobre uma salada ou um prato que seria principal para ela, então ela pergunta quantas pessoas são e ela leva uma travessa grande. E ela diz, num comentário assim bem educado, ela diz assim, olha, eu resolvi fazer isso e já percebi que quando eu levo minha salada bem caprichada com molho de castanha ou alguma coisa assim, é a primeira que acaba. É a primeira que todo mundo consome, todo mundo experimenta, e quem tem, não sabia que era tão saboroso, que pode ter algum tipo de preconceito com a comida, que delícia, e tal. Então, ela disse que ela já aprendeu a fazer assim. Então, para mim, isso, como profissional, isso soa mais confortável.
Se a pessoa desenvolve essa prática e vai comer uma coisa que a vai restringir de outros alimentos, parece uma prática muito mais sociável, né? Se o indivíduo consegue fazer isso, obviamente que ele está preocupado com o seu estilo, mas ele não é ortoréxico, desculpa. Ele não é ortoréxico, ele pode ser muito preocupado com a saúde, e nós podemos ser preocupados dentro de um critério de normalidade, apesar do estilo de vida ser diferente. Então, assim, a gente teria que reconhecer quando aquele indivíduo é totalmente preocupado, excessivamente preocupado, gasta um tempo enorme com o ato de comer, mas que pode ter riscos nutricionais porque elimina determinados tipos ou grupos de alimentos, então se afasta do convívio social, quando se encontra com alguém, fica o tempo todo explicando e fazendo críticas a respeito, constrangendo as outras pessoas que não comem daquela maneira, que ele considera correta, quer dizer, então pode ter conflitos relacionais ou de isolamento social muito desnecessário. E aqui eu pus o item também dos estudantes e profissionais da área da saúde, que também desenvolvem a ortorexia, porque estão estudando muito a respeito, estão estudando para a sua própria formação. Então, nós da nutrição, da farmácia, nós da psicologia, estamos sempre atentos a termos um estilo de vida preocupado, até baseados nos estudos científicos, mas não pode nunca se tornar um exagero, tá bem? Bom, a ortorexia, ela está muito associada, em alguns casos, à vigorexia. A vigorexia, ela é vocês podem procurar depois na bibliografia, está na nossa bibliografia no programa do curso, vocês podem conferir depois. Na vigorexia, há uma certa tendência aos autores acharem que é mais presente nos rapazes, nos meninos, de adolescentes, de 15 a 18, talvez, por causa da preocupação com a força e tal, e muito frequente de 18 a 25 anos nos rapazes. Pode acontecer nas meninas também, nos jovens, mas eu observo com mais frequência nos meninos. E conferi isso nos textos, então, embora os autores não afirmem categoricamente, mas a gente pode observar isso. Então, assim, a ortodoxia nas mulheres, porque também culturalmente nós estamos há uma expectativa que nós, mulheres, organizemos as comidas, façamos as compras ou os estoques de alimentos, então, mulheres mais preocupadas com o manuseio dos alimentos, mas os homens, principalmente os vigorexicos, estão muito empenhados, não só na força e na organização dos seus exercícios físicos, como na preparação das suas refeições. Então, assim, é um transtorno obsessivo-compulsivo que leva o indivíduo a achar que está com defeito físico. Assim, aqui poderia um tal exercício desenvolver aquela forma. Então, ele começa a interpretar o corpo como sendo desenhado e com um desenho aceitável. Então, vigoroxia quer dizer força, né, vigor, e orexis, apetite. Então, fome de desenvolver a força, né? Um apetite, uma disposição para a musculação muito intensificada pela compreensão de como esse músculo vai se desenvolvendo, pela compreensão da organização dos cardápios. O que eu tenho que comer, o que eu tenho que me alimentar, o que tem que ter na minha comida, a ponto de eu desenvolver ainda mais força. Tá? Então, um cuidado excessivo com a definição dos músculos e uma busca intensa e drástica por não se comer gordura, quer dizer, uma diminuição drástica da ingestão de gordura. Então, a obsessão pelo corpo belo e musculoso. Então, aqui cabe uma pausa no sentido de que é belo para a pessoa,
pessoa interpreta como belo, ou aquele grupo de pessoas que estão vulneráveis à vigorexia interpreta como belo, como bonito, porque esse estilo de vida leva o indivíduo a se reunir com os iguais. Então, as pessoas começam a ficar tão apaixonadas e fissuradas por si mesmo, por desenvolver o seu próprio físico. Por isso, nós da psicologia chamamos de patologias narcísicas. Então, elas podem ser subjetivas. Narcisismo, né? Só relembrando o mito, todo mundo já sabe, mas eu vou só relembrar. O mito de Narciso é se apaixonar pela própria imagem, né? Então, Narciso era um homem lindo, né? No mito grego, conta-se que ele era um homem absolutamente lindo, e todos reconheciam como uma beleza extrema, e ele também, e ele via sua imagem refletida na água do rio, né? Cristalina, né? Transparente. E ele ficava tão encantado por si mesmo que ele se lança nas águas, né? Embevecido pela própria imagem. Então, isso quando é extremo, quando é exagerado, exacerbado, então o indivíduo é apaixonado por si mesmo. Ele começa a se voltar totalmente para essa imagem dele, e ele vai querer viver entre os iguais, ele vai querer conviver com o pessoal da maromba, com o pessoal da academia, e há uma competição, né, entre essas pessoas, quem conseguiu o quê, e há um status de que é disciplinado, de que é resistente, de que é forte, de que tem o corpo extremamente definido, né, então, assim, uma espécie de vício, né, pela musculação, e leva o indivíduo a um corpo, a um limite extremo da exaustão, né, que exaustão mesmo, não é força de expressão, viu, gente? É o indivíduo ficar exaurido de tanto exercício físico, tá? Está bem qualificado, né, no DCM-5 como transtorno disfórmico corporal, por isso que a gente usou esse termo defeito, viu, gente? Não é que nós estamos sendo preconceituosos, nem estamos usando contra a pessoa esse termo, de jeito nenhum, tá? Para a gente ser bem claro aqui, para não ter confusão aqui terminológica. Então, assim, o DSM-5, né, que é o Manual de Distúrbios de Saúde Mental, eles sugerem que o transtorno disfórmico corporal se caracteriza por uma preocupação com um defeito imaginado, tá, na aparência. Então, é aquela gordurinha que está a mais, aquela pele que está excedente, aquela estria não sei o quê, no caso das mulheres, aquela celulite. Então, a pessoa fica completamente voltada para a superação daquilo. Então, ela entende, mesmo que não haja nenhum defeito aparente, ela visualiza aquilo e se preocupa de forma acentuada com aquele defeito que ela está considerando defeito, e ela, associada a isso, ela tem um sofrimento muito significativo, e até prejudica a sua vida, no seu funcionamento cotidiano. Então, a pessoa fica tímida, fica se sentindo complexada, não usa determinadas roupas, não vai à praia para usar, para se expor, não usa roupa de banho na piscina, porque se sente completamente complexada e transtornada. Então, assim, só que é diferente da anorexia nervosa, que a anorexia nervosa, o indivíduo não quer ganho de peso, interpreta que está com um excesso de peso. Aqui, a pessoa interpreta que o músculo não está bem desenhado ainda, que precisa de mais exercício, tá? Então, tem que qualificar bem o diagnóstico diferencial. As origens desse transtorno são a origem é multifatorial, né, que são muitos fatores que podem desencadear isso, sobretudo a mídia, de novo, né, a gente está citando, mas com bastante ênfase, na distorção da imagem. A pessoa pode ter, eventualmente, um histórico de violência, de não aceitação de si mesma, né, de não aceitação do corpo, de não aceitação pessoal, né, da
suas próprias características de personalidade, de caráter, pode ter uma não aceitação total, né, do indivíduo. E no caso aqui aparece a idade também, olha, no caso das mudanças de comportamento, sobretudo em relação aos meninos, aos homens, aos rapazes, começa sempre por volta da adolescência e se acentua entre 18 e 25 anos. Aí, principalmente nessa última década e meia, os homens começaram a discutir mais, pelo menos tem aparecido mais na cultura brasileira, uma discussão sobre a beleza masculina e daí muitos estudos a respeito dos homens que vencem o preconceito de cuidar da pele, de tingir os cabelos ou não tingir os cabelos, enfim, discussão mais de estética masculina, assuntos que eram muito mais considerados femininos, passaram a ser considerados também pelos homens, independente se são heterossexuais ou homossexuais, não importa isso, mas aí as pessoas começaram a discutir mais, né, a mudança de comportamento masculino. Por isso os homens começaram há estudos que mostram que nesses últimos 10, 20 anos, os homens se dão mais o consentimento de trabalhar a beleza, a imagem corporal. Então, a mídia é considerada a grande responsável pela valorização da aparência, tanto de homens quanto de mulheres, e por divulgar esses modelos e por padronizar, né, o que nós devemos achar bonito, o que nós não devemos achar, não devemos considerar. Então, através dessas mídias sociais, é que a gente diz que os indivíduos ficam completamente dependentes daquela força dos exercícios físicos e daquela necessidade de praticarem exercícios físicos e de postarem suas fotos e de fazerem seus blogs sempre muito bem resolvidos e bem sucedidos, numa rotina dietética, de prática de treino e de manuseio dos alimentos e tal, fazendo com que outras pessoas se sintam completamente frustradas e chateadas porque não conseguem nem desenvolver aquela rotina, nem desenvolver aquele estilo de vida, nem praticar aquele tempo de exercício, gerando assim uma autoestima muito baixa nas pessoas. E para algumas pessoas mais suscetíveis, mais vulneráveis, até a sensação de que está tudo errado com elas, e uma menos-valia muito grande, e uma indisposição social. Então, seria interessante a gente ressaltar para os nossos pacientes que há diferenças marcantes na vida das pessoas, e que nem sempre o estilo de uma pessoa é adequado a outra pessoa. Isso, de forma muito veemente, a gente pode dizer, olha, há diferenças sociais, há diferenças financeiras, para falar, assim, as questões mais socioeconômicas. Para a vida cotidiana, para o estilo se adaptar, para aquele corpo se adaptar ao estilo proposto, por exemplo, teríamos que considerar os aspectos metabólicos, que são completamente diferentes de uma pessoa para outra. Quer dizer, todos nós temos metabolismo, mas isso vai variar muito de uma pessoa para outra pessoa. Então, por isso pode dar muito certo um tipo de hábito alimentar para uma pessoa e dar muito errado para outra. Ou não dá certo para outra, não precisa nem dar errado, mas a pessoa não se adaptar e não conseguir se organizar. Então, assim, até aspectos dietéticos, aspectos de planejamento, de organização de vida, pode não dar certo para algumas pessoas. O que dá muito certo para um, pode não dar certo para outro. Então, o vigoréxico, ele tem um comportamento muito consequente, assim, muito já previsto, é por opção, é por tomada de decisão do indivíduo.
Então, ele tende, mais ou menos, a não se preocupar com o exagero do exercício. É como se ele pensasse assim, quanto mais exercício, melhor. Ele não pensa assim, uma quantidade ideal de exercício e gradativamente isso fazendo resultado, tendo resultado. Não, é uma coisa imediata, rápida, por isso muito. Ele quer muita massa muscular, então ele vai diminuir a gordura, vai fazer muito. Ele quer massa muscular, muito exercício e nada de gordura. Aí ele quer ainda mais resultado. Então ele começa internamente a associar o imediatismo dele, a necessidade, com o uso de suplementos proteicos ou de esteroides anabolizantes. Então, ele vai fazer de tudo para ele conseguir aquele resultado. Mas o resultado está um pouco lento, sob o ponto de vista dele. Então, ele vai dar uma ajudinha. Fazendo como? Não comendo e usando anabolizantes. Então, pronto, essa receitinha é mais ou menos uma explosão dentro da pessoa. Então, vai dar resultado, mas ela pode ter complicadores clínicos muito severos. Então, por isso ele tem que ter, por exemplo, se ele fosse um atleta, se o indivíduo fosse, de fato, tivesse uma preparação de condicionamento físico para uma prática esportiva, como é o halteres, como para corredores, ou para, enfim, para um tipo de atividade física como profissão, então ele teria todo um acompanhamento, uma preparação, um planejamento e uma organização alimentar para isso. Mas como, em geral, as pessoas querem porque desejam essa condição física, porque estão dentro da vigorexia ou da ortorexia, e são pessoas comuns, então o resultado pode ser muito severo, pode ser muito agravado e pode ter muitos complicadores clínicos. E aí esses complicadores, por exemplo, lá na psicologia a gente recebe por causa da consequência. A pessoa não se deu conta que está dentro de um transtorno de vigorexia, mas ele teve um resultado de comprometimento físico, de desempenho sexual, por exemplo. Então, ele está tendo problemas de desempenho sexual, problemas de disfunção erétil e vai procurar psicologia porque ele acha que é problemas psíquicos. Ou alguém diz para ele, olha, você precisa procurar um psicólogo, uma psicóloga, porque isso não é normal. Então, ele vai procurar porque ele está achando que ele tem problemas de ordem psicossexuais. Mas aí, quando você começa a levantar a rotina da pessoa, estabelecer a rotina da pessoa, aí você descobre que não é bem assim. Ele tem mudanças metabólicas, pode ter o vigoréxico, pode ter mudanças importantes, metabólicas importantes em relação ao fígado, em relação ao sistema cardiovascular. Ele pode ter comprometimento e aumento dos níveis de colesterol, pode ter problemas respiratórios e pode ter complicadores ligados à sexualidade. Então, disfunção erétil, hipertrofia prostática, quer dizer, comprometimento da próstata, pode ter, no caso das mulheres, podem ter problemas ginecológicos, amenorreia, confusão no ciclo menstrual, pode ter insônia, o vigoréxico pode ficar tão ansioso e tão preocupado com a produção dos exercícios físicos, com o resultado dos exercícios físicos, que ele pode ficar continuamente frustrado, e isso pode desenvolver sintomas depressivos. Ele está fazendo tudo que ele pode, ele fica exaurido, ele fica extenuado, ele não está conseguindo o que ele queria. Então, assim, ele não se sente reforçado a continuar, mas ele é insistente, determinado, ele está submetido à força desse transtorno, mas isso não melhora o humor dele. Então, ele fica continuamente frustrado e ele tem propensão, por exemplo,
digamos, né, que ele tenha vulnerabilidade à depressão, ele vai desenvolver depressão. Então, se ele já não se sente deprimido, né? Então, por isso que os transtornos, gente, necessitam muitas vezes de acompanhamento psiquiátrico. Então, é preciso vencer um pouco esse preconceito de que, só vai ao psiquiatra, aquele que está lá, perto da psicose. Não, ele não está no extremo, mas ele está se sentindo abalado por essas perturbações psíquicas. Então, a pessoa sendo assistida por um médico clínico, que vai estabelecer bem como é que está o estado clínico dele, por um psicólogo, por vocês, com cuidados semanais, com quinzenais ou mensais, da medida, do peso, um acompanhamento de transtornos iniciais deve ser muito atencioso da parte da nutrição. E a nutrição precisa desse contato multidisciplinar, de multiprofissionais, para poder assistir esse paciente de forma mais integral. Então, por exemplo, insônia e irritabilidade, muitos outros problemas psicológicos têm esses sintomas de insônia e de irritabilidade. Então, você tem que localizar onde aparece e como aparece no caso da vigorexia, a forma como isso acontece. Perda do apetite, que pode ser confundido com anorexia, então tem que tomar cuidado. Perda também, indisposição ao sexo, falta de vontade por sexo, ou interesse sexual, mas impotência sexual ou indisposição ao sexo, pode ser confundido, né, pode ser confundido também no caso das mulheres, até com indisposição ao sexo, com vaginismo, com rigidez. São termos que já não são muito já são utilizados já de outra forma, por falta de interesse, né, ou por falta de apetite, ou por libido, apetite sexual, né, por libido diminuída. Então, assim, o indivíduo faz muito exercício físico, fica com o ideal de um corpo maravilhoso, perfeito. Então, seria desejável sexualmente esse corpo. E ele começa a ter uma diminuição de libido extremamente contraditória. Isso pode gerar uma série de confusões, assim, psíquicas e de ansiedade e de comportamento depressivo. As pessoas ficam muito tristes e muito, muito chateadas, e as sessões terapêuticas são sessões de muito desespero, que a pessoa não entende. Ela diz, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito, e o meu corpo não modela, e do jeito que está não está bom, e eu não tenho nem vontade de comer mais, e se eu não como, prejudica meu músculo, e se eu como, eu tenho que queimar essa caloria. Então, assim, ele fica tão perturbado que jovens, moços de 20 anos, choram como criança dentro do consultório de psicologia. Então, assim, nós temos que nos atentar para esse transtorno. Aí você perguntaria, como nutricionista, né, o que é possível fazer, né, com essas pessoas? Bom, primeiro de tudo, acompanhamento severo. O que quer dizer isso? Acompanhamento severo. O tratamento exige que a gente dê atenção para o tipo de sofrimento daquela pessoa. Então, a gente tem que torcer que ela está submetida, que está vivenciando esse transtorno. Então, ela vem com... é difícil ela vir sozinha, né? Assim, voluntária, por exemplo, eu recebo no consultório alguém com uma crítica, uma dúvida, ou com uma preocupação intensa sobre o desempenho sexual. E
no discurso da pessoa é assim, olha, eu tenho uma vida saudável, eu sou muito cuidadoso com a alimentação e eu faço muito exercício. Bom, se ele falou isso e ele está tendo um problema de desempenho sexual, então já é uma pista para nós de que alguma coisa não está certa ali. Bom, se ele fizer uso de anabolizantes, não faço, é proibido, não sei o quê, ok, tá, mas ele tem que olhar de frente isso. Bom, ele não faz uso e ele está tendo dificuldades clínicas já, problemas clínicos, então, eu fiz uma vez. Bom, a gente tem que fazer uma avaliação bem correta, clinicamente bem correta, porque a pessoa adquirir, para adquirir rápido, muitas pessoas não vão ao médico pedindo ajuda. Elas fazem, às vezes, de forma clandestina. Isso é um grande risco, grande mesmo. Os jovens têm que ser alertados aí, não, porque as consequências são muito grandes. Então, esse anseio por essa definição corporal faz com que o indivíduo não invista muito nas questões emocionais, sabe, nas preocupações sobre o seu bem-estar psicológico. Então, como as pessoas se afastam de amigos, como elas ficam muito preocupadas com o seu desenho corporal, com a sua imagem concreta, né? Então, elas têm um sentimento, muitas vezes, de baixa autoestima. Então, elas querem melhorar, olha, é uma tarefa contraditória, elas querem melhorar a autoestima, elas estão empenhadas nos exercícios, mas elas julgam que não estão conseguindo o resultado. Elas são péssimas, elas são tidas para elas mesmas como pessoas que não fazem o bastante, não fazem o suficiente. Então, ela tem um sentimento de muito mal-estar. Então, no caso do uso dos anabolizantes, a pessoa interpreta como um remédio. Ela interpreta que vai ser um remédio, e aí ela vai suprir essas carências todas. E não é assim, né? Não é desse jeito. Nós sabemos fisicamente que não vai funcionar assim. Então, ele não admite que ele tem uma doença estética. Ele quer, assim, ele até admite que ele poderia ser melhor esteticamente. Então, como ele vai tomar, ele vai tomar esse remédio e que isso vai funcionar para sarar se ele tivesse uma doença estética. Só que, na verdade, a compreensão da estética é que está adoecida. A compreensão da estética que ele tem é que está adoecida. Então, é uma compreensão psíquica, é uma percepção da sua imagem, do seu corpo propriamente dito, né, do seu corpo concreto. Então, isso é uma distorção, né, psíquica, e que só vai ter resultado satisfatório, né, por meio da maneira como ele é socialmente aceito, né. Por isso ele vai conviver muito mais com pessoas que entendem, né, no caso dos rapazes, né, vai conviver com esses colegas que estão lá fazendo bastante exercício, né, buscando uma satisfação à própria condição da imagem corporal dele. Então, assim, essas pessoas tanto com ortorexia quanto com vigorexia, elas estão tentando adequar-se a essa exigência da mídia, essa exigência social. Elas estão tentando, assim, fortemente, de forma muito empenhada, né, a cuidar do corpo com aquela desculpa de que é cuidar da saúde, porque faz bem para a saúde, mas é porque elas supervalorizam a estética. Então, e essa obsessão, né, que nós dizemos na psicologia que é uma síndrome, é um transtorno obsessivo-compulsivo, ela vai levar esse indivíduo ao extremo, né, da força física. E nós precisamos, assim, como profissionais, termos uma formação bem
bem rígida, bem adequada à compreensão e à percepção desses diagnósticos diferenciais. Eu acho que, para nós, o mais importante é a gente ficar sempre atento se nós estamos com o perigo da anorexia, se nós estamos no extremo da vigorexia, se nós estamos, né, lidando com uma pessoa que pode desenvolver anorexia, ou se nós temos ali mais compensação. Quer dizer, todo esse estudo de transtorno poderia ser uma aula só, né? Falar de todos eles. A gente falou separadamente, para ficar didático, a gente dá importância para cada item de cada transtorno separadamente. Né? Então, enquanto a conduta lá do anoréxico e o objetivo dele é perder peso, e a preocupação é do excesso de peso, quer dizer, então ele vai comer pouquinho, mas ele vai achar que ele comeu. Então, isso é marcante na anorexia. Ele vai fazer exaustivamente exercícios, então o anoréxico, ele corre o risco de desenvolver vigorexia. Só que o objetivo não é ficar, o objetivo é perder peso. Então, não se trata exatamente de vigorexia. Do mesmo jeito que a preocupação do bulímico é não ficar com aquelas calorias no corpo dele. Então, por isso, ele vai ter o comportamento do vômito induzido. E não é porque ele não tem preocupação se ele comeu saudável ou não. Ele teve episódios compulsivos, então ele não tem nem essa preocupação. Se é saudável, não é. Por isso, ele desenvolve um comportamento agressivo e que vai ter muitos comprometimentos clínicos para ele, que vai trazer muitos comprometimentos clínicos para ele. Ok, acho que falamos tudo. Eu fico feliz que a gente conseguiu se comunicar hoje. Eu estava preocupada de não entrar na tela. Alguém quer fazer algum comentário? É bem-vindo, abre o microfone. E é bem-vindo, por favor. Vocês concordam quando a gente fala que os estudantes de nutrição podem desenvolver algum tipo desse transtorno, por exemplo, algum tipo de ortorexia, uma forma acentuada de ortorexia? Vocês concordam com isso? Vocês observam? Eu acredito que sim, professora. Eu acredito que sim, porque se a gente se a gente não presta muita atenção no que a gente está fazendo, é fácil se sentir julgado por, nossa, você está estudando nutrição e come desse jeito? Ou, nossa, às vezes eu me pego, eu vou ao supermercado, eu que faço a compra para a família toda aqui, e às vezes eu me pego com isso, do tipo, eu não vou comprar tal coisa, porque apesar dos meus filhos gostarem, eu não acho que seja saudável, então eu vou comprar coisas mais saudáveis e não vou comprar esse tipo de coisa. Mesmo assim que seja uma exceção, às vezes. Então, às vezes eu tenho que... Eu me vejo que às vezes eu tenho que brecar os meus instintos não, mas brecar essa coisa do... Calma, elas são saudáveis, são super saudáveis, peso está adequado, estão lindas, maravilhosas, deslumbrantes. Qual é o problema de comer uma coisa que não seja nutricionalmente adequada uma vez na semana, né? Sei. Uhum. Então, às vezes eu sou preocupada, gente. Eu acho que a linha entre ser um nutricionista, trabalhar com boa alimentação e virar um ortoréxico, eu acho que é uma linha bem tênue. Não acredito que deva ser difícil de passar por esse extremo. É uma folhinha. Eu tinha um professor psiquiatra, André, que ele falava assim, entre a saúde e a doença é uma folhinha de arroz, que ela é bem fininha, né? Assim, você está saudável aqui, você passa para cá rapidamente, é muito preocupante, né? Trabalhando com vocês, estudando esse semestre assim bem detalhadamente, algumas coisas que eu já tinha
trabalhado e que eu já observo lá no consultório, me deixou mais confiante. Eu penso assim, ó, se nós trabalharmos o nosso próprio cardápio, nossa própria rotina, o estoque dos alimentos, o cuidado dos alimentos com serenidade, com equilíbrio, assim, buscar, né? Não ficar, isso que você falou é muito importante, não vou desenvolver esse gosto por tal alimento. Então, se a gente não tiver esse alimento em casa, ele não vira tema, né, de conversa, porque ele não está aqui, né? Então, a gente tem que ter bem abastecidas nossas compras e tal, de coisas que nós consideramos, mas não pelo excesso, pelo extremo, né? Por aquela preocupação de... eu não acho que... Eu sei que algumas pessoas acham, né? Que se você é nutricionista, você está o tempo todo analisando o prato dos outros. É muito cansativo isso. Eu acho que eu não penso isso dos nutricionistas, mas vez ou outra a gente vê, né? Que pode ter muito açúcar, às vezes uma dieta muito produtos artificiais, sucos prontos, muitos pacotes, né, para se usar, né, de coisas industrializadas ou química, que a gente não sabe procedência. É, ou então até coisas que são naturais que podem causar um pouco para o nosso paladar uma estranheza. Por exemplo, tem pessoas que vão comer uma determinada fruta e dizem que tem um gosto diferente. Então pode ser que alguns alimentos tragam, né, os resquícios, os resultados de veneno, de coisas químicas, né? Eu, por exemplo, tenho um paladar muito assim, muita resistência a tomate. Eu tenho tomates que eu sinto uma diferença no sabor, assim, que eu não consigo gostar. E tomate tem tudo, né? Assim, né? Molhos e saladas, né? Aí, quando eu escolho um tipo de tomate que eu esse aqui tá, né? Parece que eu pessoalmente tenho uma sensibilidade para isso. E aí eu brinco e digo que não gosto de tomate. Na verdade, eu gosto de tomate, mas os especialistas dizem que alguns alimentos trazem mais, né, a mudança do seu sabor por causa do uso de agrotóxicos. Isso é muito preocupante, mas não deveria ser um extremo, porque é tão difícil saber as procedências e a gente tem que confiar. Eu acho que saúde pública no Brasil é uma coisa que funciona, não tem muito sei agora, né, que estão sendo liberados. A semana passada eu vi no jornal que foram liberados mais de 12 tipos de agrotóxicos para a plantação brasileira, uso brasileiro de produtos que pelo menos 12 são proibidos no mundo inteiro e foram liberados no Brasil. Quer dizer, isso a gente não sabe, a gente só vai saber mais para frente, né? Infelizmente. Mas é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professora, só fazer um comentário. Que você falou de por ortorexia. favor. Eu gosto quando vocês comentam. Tem 2 nutricionistas aqui na região onde eu moro, e é muito engraçado, porque uma é muito diferente da outra, né? E uma postou assim um dia. Postou uma pizza com vinho e escreveu assim: Nutri, você não come pizza? Ela respondeu: eu como, você não come? Tipo, achei ótimo, sabe? Achei muito legal, porque, né, ela é um ser humano. E a outra já é uma que, assim, eu acho ela super ortorexica. Não acho, assim, normal o que ela vive. Ela foi pra Itália, ela sempre vai pra não Itália. ouvi. Não ouviu? E ela foi pra Itália e ela não tomou um sorvete. Ela não comeu uma massa. O que adianta ir pra Itália, então? Sabe assim? É aquela pessoa que ela não sai do negócio perfeito em nenhum momento. Eu falei, olha, se é para ser assim também, acho que não vale a pena, assim, na minha opinião. Mas, assim, são 2 profissionais da saúde bem famosas daqui e elas têm abordagens muito diferentes, né? Então, cabe a nós também escolhermos o que a gente vai pregar aí para os nossos futuros pacientes, né?
Oi, tá me ouvindo, André? Oi, eu tô, mas quem falou foi a Natália, professora. Ai, tá me ouvindo? Quase sumiu aqui. Não quero sumir antes de falar oi, antes de falar tchau. Estão Quem me falou foi a ouvindo? Natália, professora. E a gente está te A ouvindo, combinar eu tô. Natália. É que apareceu o seu nome aqui, Andréia. Então, gente, eu acho isso muito. Eu pessoalmente tenho dificuldade com radicalismo, sabe? Eu gosto das coisas mais assim naturais. A pessoa assume os riscos e decide sobre si, né? É, a gente pode perceber no estilo que a pessoa leva de vida, quanto ela é mais dependente, quanto ela é mais livre, quanto ela é mais resolvida nas suas escolhas, né? Mas eu acho que você tem que ficar sempre atento para vocês se protegerem desse transtorno acontecer na vida de vocês como profissionais, entendeu? Sejam livres para comer com parcimônia, com cuidado, mas não com excesso. Nunca o excesso é bem-vindo, viu, gente? Nunca ele faz bem para nós. Ele sempre vai causar algum tipo de malefício, né? Eu, por exemplo, nessa pandemia, descobri, eu sempre gostei, mas eu descobri os benefícios do cultivo, né? De, de ter as plantinhas, de ter os temperos, de ter as ervinhas para fazer chá. É, por exemplo, tenho descoberto incluir mais o abacate com muita variedade, né? Eu não sou radical em nada, nem consigo me, me situar assim, né? Ah, você é vegetariana, você... não consigo fazer isso, né? Assim, eu acho que a mesa tem que ser farta e tem que ser, né, o mais saudável que a gente puder, pelo menos em tudo que a gente já aprendeu, né? É, acho super legal o tanto de frutas que a gente tem, né? E a variedade que a gente tem de frutas, abacate, né? Como o abacate é uma fruta versátil, como é gostoso comer coisas diferentes feitas com abacate. Estou descobrindo um monte de receitas, um monte de coisas. Mesmo com o uso de mesmo com alimentos, de pães, isso, se a gente estudar a alimentação, que nem vocês estão estudando, porque especialistas, né, em nutrição, se a gente puder usar em benefício nosso, da família, e a gente não se tornar uma pessoa obcecada, ok, estamos no melhor dos mundos, né? Nós vamos ter uma alimentação saudável, vamos cuidar bem dos nossos filhos, dos nossos pacientes também, e da nossa própria vida. Então, assim, não precisa ser magro, magérrimo, nem precisa ter cuidado totalmente, né? Mas aquele espaço, né, de um critério estatístico de normalidade, assim, básico para nós, eu acho que é o ideal. Torcer, né? Para a gente ter sempre uma alimentação saudável sem excesso, né? A semana que vem, a gente já vai entrar no mês de novembro. Então, a gente vai estudar, começar a estudar as nossas práticas. Aí nós vamos conversar sobre métodos, sobre o que dá certo, o que não dá certo. Vamos falar de casos bem-sucedidos, vamos falar de casos mal-sucedidos, vamos falar da prática de vocês propriamente dita, de vocês se prepararem psicologicamente para ser, né, fortes, né, mas não rígidos nem autoritários, mas a gente vai como fazer. Tem sido uma pergunta desde o início do semestre, e a gente precisa estudar todos esses assuntos para a gente educar a nossa linguagem, para a gente conversar agora em novembro sobre como fazer métodos de discussão das nossas práticas. Aí eu quero ouvir mais vocês. Preparem-se para novembro abrirem mais as câmeras, abrirem mais os microfones, para a gente conversar, para a aula ficar mais animada. Vocês são muito bem-vindos. Eu adoro a turma de vocês. Acho muito legal a gente conversar nas quintas-feiras.
Tá bem? Obrigada que vocês conseguiram me fazer entrar aí na reunião. Obrigada, Andréia. Imagina, professora. A gente se vê semana que vem, então. Um beijo. Até Tchau. semana que vem. Obrigada pela aula. Ah, adorei. Um abraço, viu? Tchau, Silvana, Natália, Aline, Lívia. Tchau, professora. Beijo. Tchau, prof. Tchau. Professora, até semana que vem. Participou. Bom feriado. Até, linda. Tchau. Tchau, queridos. A gente se vê semana que vem. Eu vou pôr o forms agora, tá? Beijão.